Bem, gente, então veja só. Nas aulas anteriores, que a gente estava falando sobre a parte de equilíbrio químico, a gente passou esses slides, né? A gente falou do equilíbrio molecular, depois nós falamos do equilíbrio iônico, não é? Depois falamos do produto iônico da água, até chegar em pH e pOH. Tá? Dessa frente está faltando somente hidrólise dos sais. Bem, aí antes de entrar em hidrólise dos sais, a gente vai comentar aqui alguns exercícios sobre equilíbrio químico e pH, pOH, e aí a gente entra na parte de hidrólise dos sais, para fechar toda essa parte de físico-química, tá bom? Bem, pelo menos essa parte, que vai de termoquímica até hidrólise salina, tá? Ou hidrólise dos sais, tá certo? Bem, então, não se preocupe, qualquer coisa eu posto lá no grupo, tá? A lista de exercício que a gente vai comentar agora, já com os devidos comentários, devidas resoluções, certo? Bem, primeiro exemplo, primeiro exercício. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Bom, nós vimos, por definição, que para que possa existir equilíbrio químico, a condição é o processo ser reversível, ocorrer nos dois sentidos e fechado. Não é isso? Tá? Equilíbrio químico só ocorre em sistemas fechados. Quando é que um sistema fechado e reversível atinge o equilíbrio? Quando as velocidades da reação direta e inversa são iguais. Né? Quando elas se igualam, o sistema reversível e fechado atingiu o equilíbrio. Tá? Então, essa questão, por mais que a gente trabalhe essas listinhas, né? Toda vez que eu coloco ela em avaliação, sempre tem alguém que marca a alternativa A. Tá? Então, fique atento. Ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso, isso aqui é indicação de que o processo é reversível. Tá certo? Isso não está indicando um instante de equilíbrio de um processo reversível. Tá? Então, fique atento, é a alternativa B. Ó. Tá? Quando é que o sistema entra em equilíbrio? Quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Tá? Assinale a alternativa falsa acerca de um equilíbrio químico numa dada temperatura. A. Ambas as reações direta e inversas continuam ocorrendo com velocidades iguais? Sim. Quando um sistema atinge um equilíbrio, o sistema não parou de ocorrer, não, né? É tanto que também o equilíbrio químico também é chamado de equilíbrio dinâmico. Ele está o tempo todo ocorrendo, ele está em movimento, tá certo? Então, as reações continuam ocorrendo, só que com as velocidades iguais e constantes, né? Porque se altera a velocidade, você está alterando as concentrações lá também de quem está sendo alterado. E aí, o sistema está sendo perturbado, não está em equilíbrio, tá bom? O sistema entra em equilíbrio quando as velocidades se igualam e ficam constantes. Isso nos dá outra informação. Tá? Se as velocidades estão constantes, isso implica dizer também que as concentrações de reagentes e produtos também ficam constantes. Tá? Então, vamos lá. Ambas as reações direta e inversa continuam ocorrendo com velocidades iguais? Sim. Né? Atingiu o equilíbrio e acabou o processo? Não. Tá certo? Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio e assim permanece, a menos que um fator modifique tal situação. Verdadeiro. Tá? Perfeito aí o que ele fala. Todo sistema reversível tende a atingir o equilíbrio espontaneamente. Tá certo? Você perturba o equilíbrio, porque quando nós estudamos o tópico de deslocamento do equilíbrio, você perturba o equilíbrio, o que acontece? Ele se reagrupa, se reorganiza, tá? A fim de manter esse equilíbrio novamente. Se o equilíbrio existe num sistema fechado e a energia armazenada é a menor possível, daí o equilíbrio ser procurado espontaneamente. A gente acabou de comentar, tá? Verdadeiro. As concentrações de todas as substâncias presentes no equilíbrio não variam mais. No momento que o sistema entra em equilíbrio, as velocidades se igualam e ficam constantes. Consequentemente, as concentrações de reagentes e produtos também ficam constantes, não necessariamente iguais, tá? Não necessariamente iguais, mas ficam constantes. São iguais as concentrações de cada substância presente no equilíbrio? Eu não posso afirmar isso. Eu não posso dizer que quando o sistema entra em equilíbrio, isso acontece. Isso pode até acontecer, tá? Mas é muito difícil de acontecer. Tá? Então, aqui, o que não está coerente com a nossa situação de equilíbrio
A alternativa é. 3. A respeito da atividade catalítica do ferro na reação, veja só, tá? É outro fator que é muito incidente aí nos exercícios de vestibulares, inclusive do Enem. É essa questão de você saber a influência do catalisador em um equilíbrio químico. Lembre-se, o catalisador ele faz com que a reação ocorra de forma mais rápida. Ele aumenta a velocidade da reação. De que maneira? Diminuindo a energia de ativação. Como em um equilíbrio químico, nós temos um processo reversível, duas reações ocorrendo simultaneamente, quando você coloca o catalisador em um equilíbrio, ele tanto vai diminuir a energia de ativação da reação direta como da reação inversa. Ou seja, ele simultaneamente vai aumentar as velocidades, tanto da reação direta como da reação inversa. Então, ele não provoca deslocamento no equilíbrio. A única coisa que ele vai fazer é fazer com que o equilíbrio ocorra de forma mais rápida, ou com que o sistema reversível atinja o equilíbrio mais rapidamente, tá bom? Então, ele não causa perturbação no equilíbrio. Então, quanto à questão do efeito catalítico, catalisador, pode-se afirmar que altera o valor da constante de equilíbrio, né? O equilíbrio continua do mesmo jeito, né? Ele apenas vai ocorrer de forma mais rápida, tá? Altera as concentrações de nitrogênio, hidrogênio e amônia no equilíbrio, não altera o tempo necessário para, para ser estabelecido o equilíbrio, não altera, aí ele altera, né? Ele altera sim, ele faz com que o equilíbrio ocorra de forma mais rápida. É consumido ao se processar a reação de jeito nenhum. Ele não faz parte da reação. Se eu tenho nitrogênio com hidrogênio produzindo amônia, se eu coloco o catalisador, eu continuo tendo nitrogênio com hidrogênio produzindo amônia. Tá? Para ele fazer parte da reação, ele teria que interagir e formar substâncias diferentes com ele. Não é isso? Então, não, ele não é consumido no processo, ele não faz parte da reação. A baixa energia de ativação para a formação do estado intermediário, aí sim. Né? A função do catalisador é essa, tá? É diminuir a energia de ativação. Nesse caso, ele diminui a energia de ativação tanto da reação direta como da reação inversa. 4. Uma reação química exotérmica atinge o equilíbrio. São válidas todas as afirmativas abaixo, exceto, vamos lá, as velocidades da reação nos sentidos direto e inverso se igualam. Isso é válido. Concorda? Quando uma reação exotérmica atinge o equilíbrio, pronto. Todo sistema em equilíbrio, quando atinge o equilíbrio, é porque as velocidades de reação direta e inversa se igualaram. A energia de ativação é a mesma no sentido direto e inverso? Opa, aí eu posso afirmar isso? Que a energia de ativação direta e inversa é a mesma? Não é, né? Tá certo? A gente, inclusive, quando estávamos estudando exercício sobre estudo do gráfico, né, de velocidade de reação na presença de catalisador, a gente via isso, né? Ó, para a reação direta, a gente vai ter uma energia de ativação. Para a reação inversa, a gente vai ter outra energia de ativação. Por quê? Energia de ativação é a energia fornecida aos reagentes para que se forme um complexo ativado. Então, o sentido direto, ela vai ser um, não é? E no sentido inverso vai ser outro. Por quê? Porque no sentido inverso, quem é produto passa a ser reagente e quem é reagente passa a ser produto, tá? Então aqui, ó, tá? O que não é válido é isso aí. A reação ocorre com liberação de calor? Sim, né? Isso é verdadeiro. O processo exotérmico libera calor, tá? E aí, se a reação direta libera calor, a reação inversa absorve calor. As concentrações de reagentes e produto permanecem inalteradas no momento em que o sistema entra em equilíbrio, as concentrações ficam constantes. A reação inversa é endotérmica? Sim, eu acabei de comentar, né? Tá? Então, ó, o que não é válido é essa historinha de a energia de ativação, tanto da reação direta como da reação inversa, serem iguais.
tá? Quinto, considere a reação entre nitrogênio e hidrogênio. Processo reversível, a gente está ligado, né? V1 e V2 são as velocidades das reações direta e inversa. Quando se estabelece o equilíbrio químico, é possível afirmar que, vamos ver o que é possível afirmar. Já está a respostazinha aqui em negrito, né? Ó, a concentração de nitrogênio é igual a de hidrogênio. Eu posso afirmar isso? Não posso, tá? Eu não posso afirmar que as concentrações se igualam. O sistema até pode entrar em equilíbrio com as concentrações deles sendo iguais, mas não é isso que faz ele entrar em equilíbrio, tá? Essa não é a condição de equilíbrio. Agora, as concentrações de qualquer dos componentes ficam constantes, né? Ou seja, de todos os componentes ficam constantes. À medida que, no momento que o sistema entra em equilíbrio, tá? As concentrações de reagentes e produtos ficam constantes. Então, eu posso afirmar, tá? É possível que a concentração de amônia fique constante? Sim. Certo? O sistema entra em equilíbrio, as velocidades se igualam e ficam constantes e, consequentemente, a partir daquele momento, as concentrações dos componentes do equilíbrio também ficam constantes, qualquer um deles. 6. Num recipiente fechado, misturam-se 2 mols de A gasoso com 3 mols de B gasoso. Ocorrem as reações. Podemos afirmar V1 igual a V2, V1 igual a 2V2, concentração zero e a concentração entre eles iguais? Não, né? Aqui tá fácil aqui ver que no momento em que o sistema entra em equilíbrio, né? Aqui ele está dizendo que é fechado, ó, sistema fechado e reversível caminham espontaneamente para o equilíbrio, tá certo? E quando isso acontece, as velocidades são iguais. 7. O gráfico a seguir representa a evolução de um sistema onde uma reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Bom, então é muito incidente a presença de análise de gráfico no Enem e nos vestibulares, tá? Então a gente tem que ter essa habilidade. Veja só, primeiro, nós aprendemos o seguinte, que no primeiro momento, no início, tá, a velocidade da reação direta é a máxima possível, né? E a da reação inversa é zero. Né? A partir do momento que a reação começa a ocorrer, a velocidade da reação direta começa a diminuir e a velocidade da reação inversa começa a aumentar. Por que isso? Ora, se a reação começa a ocorrer, reagente está sendo consumido. Como a velocidade depende da concentração dos reagentes, em função da reação direta, os reagentes estão sendo consumidos e em função da reação inversa, o produto está sendo formado, né? Então, a quantidade de reagente do produto está aumentando. Porque na reação inversa, o produto é reagente e o reagente é produto, tá? Então, no primeiro instante, no início do processo, eu tenho o maior valor de velocidade para a reação direta e valor nulo ou zero para a velocidade da reação inversa. À medida que o sistema, a reação começa a ocorrer e o sistema vai buscando o equilíbrio, a velocidade da reação direta vai diminuindo e a velocidade da reação inversa vai aumentando. A gente viu isso aí nos slides em uma das aulas anteriores, não é? Tá? Até eles chegarem a um momento em que essas velocidades se igualam e quando elas se igualam, elas ficam constantes. As reações continuam ocorrendo, só que elas com velocidades iguais e constantes. E, como eu comentei já anteriormente, quando as velocidades se igualam, as concentrações dos componentes do equilíbrio passam a ficar constantes. E eu não estou falando iguais. Tá? Então, observe que ele quer que a gente faça uma análise sobre esse instante que ele chamou de instante T1. Não é? Vamos procurar a alternativa, tá? Que o que indica ou que se relaciona com esse instante T1. Letra A. Uma situação anterior ao equilíbrio, sim, né? Porque o equilíbrio ocorre quando as velocidades se igualam. Pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Nesse momento aqui, não. Tá? Ele não é uma situação, não é o momento em que o sistema entra em equilíbrio.
É o momento anterior ao equilíbrio e as velocidades são diferentes, não são iguais. B. Um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio? Não, ainda não alcançou o equilíbrio. Só alcança o equilíbrio quando as velocidades se igualam. E aqui as velocidades são diferentes, ó, indicam valores diferentes. C. Uma situação na qual as concentrações de reagentes e produtos são necessariamente iguais. Eu não posso afirmar isso, né? Olhando o gráfico dessa maneira, não tem como eu afirmar. Mas eu sei que é uma situação em que ele é antes do equilíbrio. O equilíbrio ainda não foi atingido nesse instante. D. Uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo e a velocidade da reação inversa está aumentando. Sim, tá? Então, o entender é o verdadeiro. 8. Nas condições ambiente, é exemplo de um sistema em estado de equilíbrio 1. Lembre-se, isso também, ó, vejo gente perder esse tipo de questão com muita facilidade. Só é lembrar, tá? Equilíbrio só ocorre em sistema fechado. Beleza? Tem que ser reversível e fechado. Se ele não está indicando que o sistema é fechado, não pode existir o equilíbrio. Tá certo? Então, uma xícara de café bem quente é um sistema fechado? Não. Garrafa de água mineral gasosa fechada? É. Então, é a letra B. Né? Às vezes eu coloco essa mesma questão até hoje em avaliação e a criatura erra, por mais que a gente fale, ó, o tempo todo falando. Para que possa ocorrer o equilíbrio, o sistema tem que ser fechado, reversível e fechado. Tá? Se está falando de sistemas abertos, acabou, velho. Não tem nem o que pensar. 9. Um estudante introduziu 0,4 mol de amônia gasoso em um recipiente fechado de 1 litro e observou as variações de concentração das espécies que participaram do equilíbrio químico. Bom, aqui é interessante. Ó. Aqui não é velocidade em função do tempo, é concentração em função do tempo. Tá certo? Então, quando é que o sistema entra em equilíbrio? Quando as velocidades se igualam. E quando as velocidades, as reações diretas e inversas se igualam, nesse mesmo instante, as concentrações ficam constantes. Então, o que ele pede para a gente observar é isso. Tá? Que qual é o instante em que o sistema entrou em equilíbrio? Ora, já que é concentração em função do tempo, eu vou verificar o instante em que as concentrações passam a ficar constantes. E isso está sendo indicado ó, no instante 16 segundos. Certo? Então, cuidado, sempre analise. Ó, esse gráfico aqui é velocidade em função do tempo. Né? Já esse outro gráfico aqui que nós estamos comentando é concentração em função do tempo. Velocidade em função do tempo, o sistema entra em equilíbrio, eu verifico quando, no instante em que as velocidades se igualam. Tá? Concentração em função do tempo, o sistema entra em equilíbrio quando no instante em que as concentrações ficam constantes. Certo? Fica sempre atento a isso. 10. Os seguintes gráficos representam variáveis de uma reação química. Observe que o primeiro gráfico é concentração em função do tempo e o segundo gráfico, velocidade em função do tempo. Certo? Então, concentração em função do tempo. O sistema entra em equilíbrio quando as concentrações ficam constantes. E velocidade em função do tempo. Os sistemas entram em equilíbrio quando as velocidades se igualam. Tá? Os gráficos indicam no instante T1, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ó, nem no segundo gráfico, ó, que é a velocidade em função do tempo, ó, tá? Isso é indicado em T2. Ó. T2 indica isso. E aqui não. Ó. No instante T1 aqui está indicando um momento em que as concentrações ficaram constantes. Tá? Ó, nesse instante aqui, ó, tanta concentração de reagente ficou constante.
Como o sistema continua ocorrendo, de um vai aumentando, do outro vai diminuindo. Então, nem no primeiro, nem no segundo gráfico está sendo indicado isso. Tá? B. Após T2, não ocorre reação? Ocorre sim. Tá? Após T2, ó, tanto no primeiro gráfico como no segundo, as reações continuam ocorrendo. Apenas está indicando no instante T2 que o sistema entrou em equilíbrio, porque está indicando que as concentrações ficam constantes. E no segundo gráfico é no momento em que as velocidades se igualam. E após isso, as reações continuam ocorrendo, só que o sistema está em equilíbrio. Não deixa de ocorrer. Lembre-se disso. Tá? Eu ainda pego o aluno dizendo, então acabou a reação, atingiu o equilíbrio e acabou. Não, atingiu o equilíbrio, ela continua ocorrendo. C. No instante T1, a reação atingiu o equilíbrio. A gente já comentou isso, né? D. A curva 4 corresponde à velocidade da reação inversa. Ó, a curva 1, curva 2, a curva 3 está indicando a velocidade diminuindo em função do tempo. Quem diminui a velocidade em função do tempo é a reação inversa. E a reação direta, desculpa, a reação inversa aumenta a velocidade à medida que o tempo passa. Então, a curva 4 corresponde à velocidade da reação inversa? Sim. Né? Até porque, ó, na curva 4, ela está sendo indicada no gráfico velocidade em função do tempo. Certo? E aí a velocidade direta diminui e a velocidade inversa aumenta. Como a curva 4 está indicando que à medida que o tempo passa, a velocidade está aumentando, corresponde à velocidade da reação inversa. Perfeito. Estudou-se a cinética da reação, realizada a partir de enxofre e oxigênio em um sistema fechado. Fechado, equilíbrio. Assim, as curvas 1, 2 e 3 do gráfico abaixo representam as variações das concentrações dos componentes com o tempo, desde o momento da mistura até o sistema atingir o equilíbrio. Bom, primeiro, ó, um sólido, tá? Não altera sua concentração, tá certo? Então, enxofre sólido aqui, ó. Então, já sei que a curva 3 corresponde ao enxofre, tá? Só em fazer isso, você fica entre a alternativa C e a alternativa E, né? Porque ele quer, respectivamente, ó, enxofre, gás oxigênio e dióxido de enxofre. Tá certo? O gás oxigênio é reagente, portanto, ele é consumido. A sua concentração vai diminuir em função do tempo. Tá? Então, 2. E o dióxido de enxofre é produto. Então, a sua concentração aumenta em função do tempo. Até ficar em constante, que é quando atinge o equilíbrio. Então, já sei que a curva 3 é um enxofre. Tá? A curva 1 é a do oxigênio, porque está mostrando a concentração diminuindo em função do tempo. Né? E a curva 2 é do dióxido de enxofre. Então, é 3, 1, 2. Ok? 12. A equação da constante de equilíbrio químico abaixo corresponde a de número... Bem, aqui é fazer o inverso, né? Normalmente ele fornece para a gente a equação, né, do equilíbrio e, em função disso, pede para nós determinarmos a expressão da constante de equilíbrio. Não é isso? Bem, e aí o que nós iremos fazer? Agora ele quer o contrário. Ele deu o valor, ele deu a expressão da constante de equilíbrio e quer saber qual a alternativa indica a reação correspondente a essa expressão. Lembre-se, como é que eu determino a constante de equilíbrio? Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Tá? Então, o produto aqui é, sim, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, reagente é A, com coeficiente estequiométrico 2, B, com coeficiente estequiométrico 4, produto C, com coeficiente estequiométrico meio, e D, com coeficiente estequiométrico 5.
Isso está descrito na equação 4. Tá? Só lembrar, como é que eu determino? Concentração do produto sobre concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes estequiométricos. Então, os expoentes são os coeficientes estequiométricos, tá? C e D é produto, A e B é reagente. 13. Bom, dados os equilíbrios, certo? E aí, podemos classificá-los corretamente como? Bom, homogêneo e heterogêneo. Primeiro, toda mistura gasosa é homogênea, tá? Ou solução aquosa, não é isso? Tá? Se tiver algum sólido, aí, se tem sólido, o sistema vai ser heterogêneo. Sólido com gasoso, sólido com, né? Vai ser heterogêneo. Então, o que eu observo aqui? No primeiro está todo mundo em fase aquosa, não é isso? Então, homogêneo. O 2, todo mundo é gasoso. Toda mistura gasosa também é homogênea, tá? O 3, eu tenho carbonato de magnésio na fase sólida, óxido de magnésio sólido e o dióxido de carbono gasoso, heterogêneo. Tá? E o 4, eu tenho aqui o reagente sólido e no produto gasoso. Tá? Então, sólido com gasoso, heterogêneo também. Então, 1 e 2, homogêneo, 3 e 4, heterogêneo. Certo, gente? Bom, meu povo, então, na nossa próxima aula, nós iremos fazer exercícios de pH e pOH, tá? Potencial produto iônico da água, potencial hidrogênio iônico, potencial hidroxilo iônico. E aí, feito isso aí, a gente vai para o hidrólise salina e para encerrar essa frente de termoquímica até hidrólise dos sais. Ok? Meu povo, feliz dia do estudante para vocês, tá certo? Tudo de bom. Se cuidem, tá? Alguma dúvida aqui? Alguém quer que eu faça algum comentário? Alguém não entendeu aqui algum exercício? Tudo certinho? Tudo certo, professor. Pronto, então tá bom. Tá? Beleza, Arnaldo. Então, na próxima aula, só quem quiser ir aí adiantando, na próxima aula é sobre o produto iônico da água, determinação de pH e pOH, que também é muito abordado, viu? Tá certo? Tanto no Enem como em vestibulares. Então, vamos ficar atento a isso aí. Ei, gente, valeu, um abração, tá? E parabéns pelo dia de vocês, certo? Tchau, tchau.